Bom, essa pilha galvânica formada entre dois metais diferentes, ela não é uma corrosão só maléfica, ela também pode ser benéfica. Como assim? O processo corrosivo ser bom? Bom, vamos observar aqui nessa foto. Eu tenho a estrutura de uma tubulação, né, grande, com comprimento grande, e eu tenho a estrutura de um navio, né? Ambas as estruturas, elas são feitas de aço, que tem na sua composição ferro. Eu estou utilizando o ferro como principal exemplo, que é o material mais utilizado, principalmente nas indústrias, né? E eu quero evitar com que ocorra corrosão na estrutura metálica da tubulação e na estrutura metálica do navio. E aí, eu sei que o ferro, né, no meio corrosivo, atmosfera, com umidade, ele vai corroer. Se for no mar, mais ainda. Eu tenho meio corrosivo salino, né, a água do mar. Então, eu vou ter o ferro oxidando facilmente, liberando esses elétrons para a água e oxigênio reduzirem. Então, eu vou ter a oxidação do casco do navio. Eu posso até pintar para diminuir esse contato do ferro com um meio corrosivo, mas a estrutura o mar é um meio corrosivo muito agressivo para corrosão. Então, o que se geralmente faz é criar propositalmente uma pilha galvânica. Só que agora, o objetivo de criar essa pilha galvânica, eu tenho só a estrutura de ferro. O objetivo de criar a estrutura galvânica, a pilha galvânica, é para fazer com que essa estrutura de ferro, ao invés de ser o anodo da corrosão, né, o anodo onde oxida o ferro, eu vou colocar um anodo conectado a ele, ou seja, um metal menos nobre do que o ferro, ou seja, mais ativo, ele vai corroer, se oxidar preferencialmente do que o metal que eu estou querendo proteger. Então, o ferro, que sozinho, no meio corrosivo mar, ele iria se oxidar, ele ia ser o anodo, quando eu conecto ele a um metal menos nobre, como o zinco, por exemplo, ele deixa de ser o anodo e passa a ser o catodo da reação de oxirredução, e o zinco que vai ser o anodo dessa reação, o zinco que vai se oxidar. Então, o nome do anodo de sacrifício é por isso. Eu coloco um metal que vai funcionar como um anodo, transformando o metal que eu quero proteger num catodo. E esse anodo recebe o nome de sacrifício porque ele vai se sacrificar, ele vai sofrer oxidação. Então, para o metal ser considerado um anodo de sacrifício, ele tem que ser menos nobre do que o metal que eu quero proteger, ou seja, mais ativo, e para ele sofrer a corrosão, e ele tem que ser de fácil reposição, porque ele vai corroer, ele vai diminuir em massa, ele vai diminuir em tamanho, e eu preciso repor essa peça para manter a estrutura que eu quero proteger, manter ela sem o processo corrosivo. Bom, existem outras pilhas, né, que vão nos ajudar a entender esses processos corrosivos e, assim, tentar prevenir. Essa pilha de ação local, que eu estou apresentando aqui, é a pilha mais comum que existe. Se a gente observar, tem duas placas aí, número 1 e número 2. Olhando, elas parecem placas iguais, né? Só que essas placas, que, como por exemplo, são placas de zinco, elas estão submetidas ao mesmo meio corrosivo, elas estão submetidas às mesmas condições operacionais, né? Só que quando a gente observou durante um tempo, uma das placas oxidou mais, uma das placas corroeu mais. A placa número 2, né, que virou a placa número 4, ela corroeu muito mais intensamente do que a placa número 1, que virou a placa número 3. Se vocês compararem a placa número 3 e a placa número 4, vocês vão observar que a número 4 está muito mais corroída. Se elas estão no mesmo meio corrosivo e sob as mesmas condições operacionais, por que uma corroeu mais? Eu só tenho esses três pilares: condições operacionais, meio corrosivo e material. Se o meio corrosivo é o mesmo e as condições operacionais são as mesmas, o que influenciou foi o metal. E quando a gente vai olhar a composição do metal, a gente verifica que a placa número 1 é de metal puro e a placa número 2 ela é de metal impuro. Então, se a gente observar qual pilha é formada nesse caso, eu só tenho um material, né? Diferente da pilha de eletrodos diferentes, que eu tenho dois materiais, um é anodo, outro é catodo, um é mais ativo, o outro é menos ativo. Aqui eu tenho um único material. Só que a composição química desse material, da placa número 2,
ele tem diferentes regiões na sua estrutura, né? Ele tem heterogeneidades, que são essas impurezas. Essas impurezas acabam deixando a região heterogênea. E essa heterogeneidade da peça metálica forma micro-regiões catódicas, como vocês podem ver aí. Eu tenho um grão anódico e um grão catódico. Essa diferença de grão pode me gerar uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial faz com que eu crie uma região anódica e uma região catódica. Então, os elétrons vão fluir na mesma placa, só que de um ponto para o outro. Ao longo da placa, eu tenho micro-regiões catódicas e anódicas. Eu tenho micropilhas de ação local, né? E essas micropilhas, ao longo da placa, eu não consigo ver, mas elas vão trocando elétron e eu tenho uma corrosão uniforme. Então, quanto mais heterogêneo eu tiver o material, mais suscetível ele vai estar à corrosão, mais facilmente ele vai corroer, por conta dessas micropilhas que são formadas por conta da sua heterogeneidade na composição. Essa é a pilha mais comum, por isso que a gente vê alguns materiais corroendo mais rapidamente do que outros, mesmo estando nas mesmas condições operacionais e no mesmo meio corrosivo. Qual seria a forma de prevenir essa corrosão? Eu não consigo visualizar o anodo e o catodo para separar, como na pilha de metais diferentes. Na pilha de metais diferentes, eu posso colocar um isolante entre eles. O anodo e o catodo que surgem na pilha de ação local, eles são não visíveis a olho nu. São micropilhas que se formam, são microanodos e microcatodos. Então, eu não posso mexer no metal, como a gente fez, como a gente pensou na pilha de metais diferentes. Eu mexi e separei os dois metais. Aqui eu não tenho como separar o anodo do catodo. Então, o que eu posso tentar fazer, nesse caso de pilhação local, é separar o meio corrosivo, fazer com que o meio corrosivo não entre em contato com essa placa, né? Por quê? Meu objetivo é parar a corrosão. Para parar a corrosão eletroquímica, eu tenho que diminuir ou cessar a troca de elétrons. Se o meio corrosivo, que é o eletrólito, não está em contato, eu não tenho como fluir esses elétrons. Se esses elétrons não fluem, eu não tenho um processo de corrosão acontecendo. Então, uma forma de evitar com que ocorra a corrosão nesse tipo de material, nesse tipo de pilha formada, é fazer um revestimento, uma pintura, um revestimento por eletrodeposição, revestir esse material de forma que o metal não entre em contato com o meio corrosivo. Como eu coloquei ali, o casco de um navio, uma das coisas que é feita para evitar a corrosão é a pintura, para evitar que o metal entre em contato com o meio corrosivo. E esse meio corrosivo que favorece a troca de elétrons. Se eu não tenho troca de elétrons, eu não tenho corrosão eletroquímica. Uma outra pilha que a gente pode estudar para entender a corrosão é a pilha de aeração diferencial. Que pilha é essa? Se a gente observar, essa era uma tubulação enterrada, né? E verificou-se uma região da tubulação inteira que corroeu. Essa linha aí, ó, foi a única região que corroeu na tubulação. Para entender como, né, para saber como eu vou evitar esse tipo de corrosão, eu tenho que entender por que corroeu somente nessa linha da tubulação e não corroeu a tubulação inteira. Essa tubulação estava enterrada. A pilha de aeração diferencial ela é definida como a pilha que é formada por diferentes concentrações de oxigênio. Então, se a gente observar nesse esquema, a gente tem o solo. O solo ele tem porosidade e o oxigênio penetra nesse solo. Conforme eu vou aprofundando, eu vou tendo menor quantidade de oxigênio. Então, se a gente colocar uma linha imaginária, né, a parte da tubulação que está mais próximo da superfície, né, tem uma região mais aerada, tem mais oxigênio. A região que está para baixo da tubulação é a região menos oxidada. Qual é o ponto, ou menos oxigenada? Qual é o ponto que eu tenho menos oxigênio nessa tubulação? Na parte inferior. Aí onde está esse risco marrom. Essa parte inferior é a parte que tem menos oxigênio. Tá, e o que influencia a quantidade de oxigênio perto do metal, né? A gente viu que o metal, e colocando como exemplo aí o ferro tende a oxidar na presença de oxigênio e água, né? Ele vai a ferro 2, ele se oxida, e oxigênio e água reduzem ao H-, né? Então, o oxigênio aí,
ele funciona como um cátodo, né? Se ele vai funcionar como um cátodo, o metal ferro vai funcionar como anodo. Quanto mais perto eu estiver do oxigênio, eu estou na região catódica. Então, todo o restante da tubulação, né, que está mais aerada, está formando uma região catódica. A região menos aerada, onde eu não tenho esse cátodo, é formado o anodo. É onde o ferro vai se oxidar.